Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aula passada eu pedi para vocês colocarem no caderno algumas anotações sobre esse termo aqui, polialelia. É a matéria do segundo bimestre que mais a gente vai dar ênfase, porque é uma das mais importantes ao longo do terceiro ano, na minha opinião, porque é um conteúdo que cai bastante, tanto no Enem quanto no vestibular, tá? Polialelia, para vocês poderem entenderem o que significa polialelia, eu preciso que vocês entendam primeiro os conceitos básicos desse conteúdo aqui, para só depois vocês entenderem melhor o que significa polialelia, tá? E aí eu coloquei essas imagens para poder explicar para vocês, né? Dar como se fosse uma introdução a esse conteúdo, para vocês entenderem melhor o que significaria esse termo aqui, tá? Vamos lá, então. Lembrando que o conteúdo vocês anotaram no caderno aula passada, né? Eu falei que ia explicar na semana seguinte, e aqui estou eu para poder explicar, certo? Então, vamos lá. O que é isso aqui? Um vaso sanguíneo. Ó, vaso sanguíneo. Dentro do vaso sanguíneo, eu tenho sangue, né? Pode ser uma artéria grossa, né? Mais grossa, com calibre maior. Pode ser uma veia, pode ser uma arteríola, né? Da finura de um cabelo. O que interessa é que todo vaso sanguíneo dentro tem o quê? Sangue, tá? Se eu pegar o sangue e analisar no microscópio, eu vou ver que ele é formado de diferentes partículas, diferentes constituições, né? E dentre eles está aqui a hemácia. A hemácia é uma célula, né? Arredondada, achatadinha, cuja função é transportar oxigênio para outras células do seu corpo. Então, ela pega na mãozinha do oxigênio, né? E leva oxigênio para todas as outras trilhões de células que você tem. Então, a função da hemácia, né, é transportar oxigênio. Ela é vermelha, por causa da hemoglobina, um pigmento vermelho, né? E está presente em grande quantidade no sangue, tá? Além disso, além das hemácias, eu tenho também o glóbulo branco, que são as células de defesa. Então, esses dois aqui estão presentes dentro do sangue. A hemácia pode ser chamada também de glóbulo vermelho, tá? Glóbulo vermelho. E aqui eu tenho o glóbulo branco, tá? Que são as células de defesa. Aquela célula que engloba a bactéria aqui dentro e destrói a bactéria, tá? Então, esses aqui são os conceitos básicos para você poder entender depois o que seria polialelia mais para frente. Aqui eu tenho a constituição do sangue. O sangue é constituído de quê? De plasma. O plasma é um líquido amarelo que tem no sangue. Esse líquido amarelo tem água, sais minerais, hormônios e anticorpo, tá? Que faz parte do seu sistema de defesa, do seu sistema imunológico. Além disso, a gente tem também os leucócitos, que são os glóbulos brancos, que são as células de defesa. Então, leucócito eu posso chamar de glóbulo branco ou células de defesa, tá? As plaquetas, que são uns pedacinhos, como se fossem uns pedacinhos de células que andam dentro da sua corrente sanguínea para poder coagular o sangue quando você machuca, por exemplo, tá? E o eritrócitos, que são também chamados de glóbulo vermelho, que são também chamados de hemácia, que é a célula que eu mostrei no slide anterior. Então, plasma, 55% do sangue, leucócito, menos de 1% do volume do sangue, a célula de defesa, tá? E o eritrócitos, 45% do volume do sangue. Então, essa aqui é a constituição do sangue, tá? Essa figurinha aqui é interessante para vocês poderem entender o que seria anticorpo. Eu preciso dessa palavrinha anticorpo e eu preciso dessa palavrinha hemácia. Eu preciso que vocês gravem o nome desses dois aqui, para poder entender polialelia mais à frente, tá? Lembrando que polialelia também é chamado de alelos múltiplos, ok?
que a gente tem aqui? O linfócito. O linfócito é uma célula de defesa que está vagando no seu sangue nesse momento, tá? O linfócito, ele produz anticorpo, que na biologia tem um formato de Y. O anticorpo, ele tem um formatinho de Y. A função do anticorpo é se ligar a uma bactéria, a um vírus, a um fungo ou alguma substância química que você possa ter ingerido que é prejudicial para o seu corpo. Então, ele é uma proteína produzida pela célula de defesa. Essa proteína se liga no antígeno, que pode ser algo que está prejudicando o seu corpo, como eu já citei, se liga aqui e chama outras células de defesa para destruir isso aqui. Então, vem um grupo de células de defesa e destrói o que está te causando mal. Lembrando que pode ser o quê? Vírus, bactéria, fungo, substância química, veneno, etc. Tá? Ou um sangue de uma pessoa não compatível com o seu. Também acontece isso aqui. A chamada incompatibilidade sanguínea, tá? Aqui é o mesmo exemplo. Linfócito produzindo anticorpo. Anticorpo se liga numa bactéria e chama mais células de defesa para cá para poder destruir isso aqui, tá? Então, o que eu quero com isso? Eu quero que vocês gravem essas duas palavras. Hemácia, também chamado de glóbulo vermelho, e anticorpo, proteína produzida por uma célula de defesa, linfócito B, tá? Proteína produzida por uma célula de defesa que serve para destruir algo que possa te causar mal, tá? Hemácia e anticorpo, beleza? Gravem esses dois termos aí. Bom, o que eu tenho aqui? A hemácia da pessoa de tipo sanguíneo A vai ser diferente de quem tem sangue tipo B, vai ser diferente de quem tem sangue tipo AB e vai ser diferente de quem tem sangue tipo O, tá? É claro que tem outros tipagens sanguíneas mais pra frente, eu vou falar deles, tá? Mas esses aqui são os que mais acontecem na espécie humana. Sangue tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. O que diferencia eles é a presença de uma proteína de membrana na hemácia. Então, você tem como se fosse uns, vou falar bem a grosso modo, né? Uns preguinhos na hemácia, que é a sua célula do sangue. Você tem uns preguinhos nela saindo para fora, que eu chamo de proteína de membrana. A pessoa tipo A tem uma proteína de membrana mais arredondada e tem anticorpo anti-B, também chamado de aglutinina. Essa proteína de membrana é chamada de aglutinogênio A. E anticorpo é chamado de aglutinina anti-B. Então, quem é tipo A não pode receber sangue B, porque o anticorpo vai destruir a hemácia do tipo B. Quem é tipo B tem na sua hemácia uma proteína de membrana, né, um formatinho de triângulo aqui que foi representado, uma proteína de membrana chamada aglutinogênio B, tá? E vai ter no seu plasma sanguíneo, né, na água do sangue, anticorpo anti-A, ou seja, anticorpo que se entrar em contato com a hemácia A, vai destruir a hemácia A, tá? Pessoa tipo AB tem a hemácia com dois tipos de proteína de membrana. Proteína de membrana do tipo A, proteína de membrana do tipo B. Também chamado de aglutinogênio A e aglutinogênio B. A pessoa tipo AB, ela não tem nenhum tipo de anticorpo. Isso significa que ela pode receber de qualquer tipo sanguíneo que não vai acontecer nada no seu sangue. O anticorpo não vai se ligar a nenhuma das hemácias que ele está recebendo para destruir. Então, é uma pessoa receptor universal. O tipo AB recebe sangue de qualquer tipo sanguíneo, porque não tem anticorpo para destruir aquela hemácia que ele está recebendo. E o tipo O
São pessoas que não tem nada na hemácia, completamente lisinha. Se não tem nada na hemácia, tá? Ela pode doar para quem ele quiser, que o anticorpo não vai perceber que aqui tem uma proteína de membrana. Porque o anticorpo ele tem que se ligar com a proteína de membrana para poder destruir. Então, o tipo O não tem nenhuma proteína de membrana, logo, não chama a atenção de nenhum anticorpo para ser destruído. Logo, o tipo O é um doador universal. Pode doar para qualquer um, tá? Mas o tipo O, ele tem 2 tipos de anticorpo. Ele é chique. Ele tem anticorpo que destrói o A e ele tem anticorpo que destrói o B. Então, ele tem 2 tipos de anticorpo vagando no seu plasma sanguíneo, certo? Tipo A e tipo B.